Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Que Tem Vaga. Hoje falamos sobre liderança inclusiva e eu recebo a Gabriela Agostini, co-diretora da ULAB, para falar sobre essa temática que, obviamente, inclui outras que a gente vai abordar ao longo do programa de hoje. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Olha, Gabi, quando a gente fala sobre essa questão de liderança e liderança inclusiva, são duas pautas. Temos a questão da presença desse líder, que deve ser exemplar, digamos assim, mas também temos o desafio de ser uma coisa inclusiva, diversa, priorizar e, na verdade, valorizar, minimizando as diferenças. Qual a sua análise inicial a respeito desse tema, liderança inclusiva? Olha, eu acho, na verdade, que o que acontece hoje é que um líder do futuro, uma pessoa para sobreviver, ser de fato uma grande inspiração, motivar um time, gerenciar as empresas que vão protagonizar as grandes transformações e vão se dar bem nos próximos anos, ela precisa trazer a diversidade e a inclusão para o centro do processo. Por uma questão muito simples, que é, a gente tem uma população que é diversa. Se a gente olha para o Brasil, por exemplo, a gente tem mais de 50% da população formada por mulheres, 56% da população autodeclarada negra. Então, isso só pegando esses dois recortes. Sim. Então, se a gente não tem composições e preparo das lideranças, das organizações para lidar com um público mais amplo, você acaba criando produtos e serviços que não atendem a um conjunto enorme da população e fica limitado. Você perde um potencial econômico, você perde a possibilidade de fato, criar coisas que sejam relevantes e façam sentido. Então, no fundo, a inclusão e a diversidade, ela passa a ser a grande guia desse processo da liderança do futuro. Então, é quase como daqui um pouco de tempo vai ser um pleonasmo, assim, você falar em liderança inclusiva, porque isso já vai ter que estar incluído. Mas, por hora, a gente está nesse processo de transição cultural, onde a gente tem que trazer esse reforço de que a gente precisa olhar para essas questões e fazer essa mudança necessária para que as organizações sejam mais acolhedoras aos públicos mais diversos, para que a gente tenha composições demográficas nas empresas, nas organizações, proporcionalmente mais parecida com a população como um todo, né? Claro, o reflexo da sociedade dentro do ambiente corporativo, e isso a gente fala fortemente sobre cultura organizacional e não só da mudança de mindset mesmo, né? Eu acho que a cultura organizacional tem que estar fortalecida e redirecionada, digamos assim. Exato, e tem um ponto que é importante, que é quando a gente olha para as populações mais jovens, para as pessoas que estão, né, cada vez entrando no mercado de trabalho e consumindo os produtos, os serviços, existe cada vez mais uma demanda por produtos, por coisas que estejam alinhadas com uma visão de sociedade que as pessoas querem que aconteça, que vejam como benéfica. Então, assim, não tem mais muito espaço para a gente estar tão distante de uma sociedade um pouco mais igualitária, mais justa, mais democrática, porque é uma demanda das próprias pessoas. As pessoas não querem mais trabalhar numa empresa que elas sentem que é, por exemplo, racista, homofóbica, machista, traz esses valores que são parte da nossa cultura, é parte da nossa história, é parte do mundo, tá aí, né? Não dá pra gente achar que você vai apertar um botão e acabar, mas que não são mais bem-vindos, e principalmente para as pessoas que estão adentrando o mercado de trabalho, as pessoas não querem nem fazer parte mais dessa estrutura. Então, você tem até um problema de mão de obra, sabe? Porque você não tem como atrair talentos, as mentes brilhantes que vão liderar e criar ali os seus processos para que a sua empresa protagonize, né, as transformações necessárias, se você não faz essa virada cultural. Então, para além dessa mudança toda de processo corporativo e de gestão, você tem uma mudança muito profunda de valores mesmo, que é trazer esse lugar da diversidade, da equidade para o centro de um processo de criação de produtos, de serviço, e disso você vai desmembrar para gestão, para criação de políticas corporativas, para governança, para tudo que você tiver ali que criar dentro da instituição. E como é que faz isso? É o RH alinhado com a liderança? É uma ponte? São esses dois lados, mais lados que a gente inclui nessa conversa? Como é que viabiliza e coloca na prática essa conversa aí? Então, cada estrutura é uma estrutura, né? A gente tem estruturas muito diferentes. Os departamentos de recursos humanos, de pessoas, eles operam de maneiras
que são heterogêneas, assim, cada tipo de empresa ocorre diferente. O importante é que isso venha, o mundo todo chegou a essa conclusão, os estudiosos no tema, que isso venha da alta liderança. Então, o conselho de administração, os top líderes, eles precisam comprar essa ideia da mudança de cultura como uma prioridade. Esse é um ponto-chave. É muito difícil você fazer essa transformação vindo só de uma camada mais da base ali, né, da estrutura. Então, é preciso um comprometimento muito grande das lideranças e é preciso também você criar um conjunto de políticas que fiquem sólidas dentro da estrutura, porque as pessoas, elas estão ali temporariamente, pode ficar 3 anos, 5 anos, 50 anos, mas ali é por um tempo. Então, a mudança, ela só acontece se você cria processos mesmo e políticas que ficam para além das pessoas que vão ali, têm uma visão, decidem transformar. Então, muita dessa discussão tem sido colocada por departamentos de recursos humanos, departamento de pessoas, ou às vezes pelo próprio conselho, ou às vezes pelo próprio CEO, pela própria área de negócios, departamento de inovação, o marketing. Aí, cada estrutura é uma estrutura, tem que entender de onde vem. E, via de regra, vai melhor quanto mais isso estiver andando em conjunto, independente de quem puxa ou quem é responsável pela execução de um programa, por exemplo, de diversidade e inclusão. É importante que isso tenha um engajamento de toda uma estrutura, porque se isso vira um papo só da galera de recursos humanos, é difícil você fazer uma transformação muito rápida, porque fica como se fosse responsabilidade de um grupo específico de pessoas, como se aquilo fosse só deles. E como a gente está falando de uma transformação que é cultural e que impacta todos os indivíduos de uma organização, você precisa que todo mundo esteja dialogando sobre isso. Então, você tem que tirar isso de um departamento específico, seja ele qual for, e trazer para a conversa geral de dentro de uma empresa, para o elevador, para o café, para o happy hour e principalmente para a tomada de decisões de negócio. Quanto mais isso está alinhado à estrutura de negócio, ao core, às finanças, à estrutura de tomada de decisão estratégica, mais isso tende a ser visto como uma prioridade. Então, é um esforço coletivo e conjunto de toda uma mobilização conjunta e que tem sido muito bem sucedida quando você, inclusive, traz parceiros de fora. Então, há parceria com organizações da sociedade civil, com consultorias específicas, com pessoas, consultores, às vezes independentes, ou partes de estruturas que estão especializados em determinados públicos. Então, é, na verdade, um conjunto aí de ações e de fornecedores que você pode trazer para perto para que isso vá um pouco mais rápido, né? Porque quanto mais isso vier de todos os lados ao mesmo tempo, a coisa ganha tração, sabe? É, claro, não. E são ações para normalizar o que não deveria ser tido como anormal, mas, infelizmente, a gente tem, né, essa questão aí da consciência de cada um e dessas barreiras que precisam ser quebradas à medida que a gente também fala sobre elas. Eu acho que, pelo menos, esse papel a gente tenta sempre, né, de conscientização e de aproximação dos diferentes que não são anormais, não, que são, né, seres humanos como qualquer outro. Agora, essa questão, por mais que a gente coloque essa pauta em voga, o que pode estar impedindo ainda desse avanço de fato acontecer, além de tudo que você já falou até agora, dessas políticas internas, corporativas e tudo mais? As pessoas ainda têm essa intimidação, aqueles que se identificam com determinada orientação sexual, por exemplo, dentro de um ambiente corporativo, pode ainda sentir essa intimidação justamente pela falta de espaço, de diálogo e de respeito que pode acontecer, Gabriela? Então, as estruturas, né, as empresas, elas acabam reproduzindo os valores que a gente tem na sociedade. E se a gente for olhar, a gente vem numa estrutura e vive uma cultura na nossa sociedade que é, de certa forma, racista, machista, homofóbica, né? É de onde a gente veio. Se a gente olha para o nosso passado, para a história do país, para a história das organizações, esses valores todos, eles vieram presentes, estão incorporados e estão ali.
Então, o primeiro passo, na verdade, é a gente tomar consciência de que isso está ali. E, inclusive, está ali na gente mesmo, sabe? Então, quanto mais a gente consegue se letrar e estudar e se autoanalisar e olhar e falar, nossa, onde é que eu sou racista, por exemplo, né? As pessoas brancas no Brasil, elas são bastante racistas por conta de uma estrutura, né? A gente é um país formado por uma colonização que trouxe uma quantidade enorme de pessoas escravizadas e que nunca teve uma política compensatória, o que fez com que uma população descendente desse público escravizado ficasse em desvantagem histórica, desvantagem econômica, social, e isso está refletido nessa composição das empresas. Quando a gente olha que 56% da população é negra, mas você não tem nem 5% de pessoas negras em cargos de liderança nas maiores empresas do país, isso não é gratuito, isso não é por nenhuma outra razão que não seja. O país foi composto por pessoas que ganharam pedaços do país como cotas, como capitanias hereditárias, por exemplo, e vieram ali numa condição de privilégio, outras que chegaram para trabalhar em outras condições e outras que chegaram escravizadas. Absolutamente apartado de qualquer direito humano, em condições atrozes que não se é admissível, né? Então, como é que a gente faz para equilibrar essa distorção que é histórica, que, enfim, que aconteceu e que agora a gente tem que olhar para isso e falar como é que a gente cria condições de competitividade, políticas compensatórias para que essas distorções não sigam ocorrendo e que possa ser revertida muito rápido. Sim. Porque não faz sentido nenhum viver numa sociedade que tem esse nível de distorção por conta de decisões que foram feitas lá atrás. Claro. O que foi lá atrás aconteceu, quem estava ali, enfim, estava ali. Agora, a gente está aqui hoje, todo mundo tem a responsabilidade, né? É uma responsabilidade de todos os indivíduos que vivem no mundo de hoje, entender o seu papel nessa história e falar, não, o que é que eu vou fazer para mudar e minimizar os efeitos do que aconteceu no passado. Sim. Então, se as mulheres também, né, as questões de gênero também são muito fortes no mercado de trabalho, se as mulheres chegaram em desvantagem, ocupam menos postos de liderança, como a gente faz para que isso não seja mais uma realidade, diferenças de salário, coisas que ainda existem e que não fazem sentido mais. Então, como a gente faz para se responsabilizar? Então, sim, as pessoas se sentem ainda oprimidas. Se você pega qualquer público que não é o homem branco, cis, hétero, que é, né, a maioria, a hegemonia estatisticamente de grande parte das empresas, lógico que vai mudar de indústria para indústria, mas hegemonicamente é quem está no topo da liderança. Via de regra, se você não faz parte desse grupo, você em algum lugar está sentindo ali opressões, alguns grupos mais, outros menos, e não faz mais sentido. Então, a gente tem que mudar essa estrutura e mudar essa cultura, e o primeiro processo é promover essa educação, para que a gente tome consciência. Onde é que a gente está sendo opressor, né? Onde a gente carrega esses comportamentos que nos foram entubados enquanto sociedade, onde a gente carrega isso no nosso dia a dia, onde a gente carrega isso nas nossas políticas e como a gente vai fazer para mudar isso rápido. Por exemplo, política de recrutamento. É muito comum a gente ter uma coisa que se chama viés de grupo, que é o viés de grupo. Vieses são vieses inconscientes, é uma maneira que o nosso cérebro opera. Tudo tem viés, todo mundo tem, e que a gente basicamente gasta menos energia para tomar certas decisões, o seu cérebro funciona quase que automático e te induz aquilo. Então, existe um viés muito forte, que é presente em todo mundo, que é o viés de grupo, que basicamente você se sente mais confortável com pessoas e estruturas que são mais parecidas com o que você tem familiaridade. Então, você olha para alguém que, por exemplo, estudou na mesma faculdade que você, veio da mesma cidade, teve alguma história de vida parecida com a sua, ou até que você se reconhece como parte, se veste de um jeito, enfim, aquela pessoa te é familiar, aquilo te gera uma proximidade, que é um senso de acolhimento e de gostar, que naturalmente você olha e fala, gostei disso, achei ela ótima. E a gente tende a, por exemplo, nos processos de recrutamento, privilegiar. Porque você olha e fala, de todo mundo aqui, esse aqui foi o que eu gostei mais, ela é tão legal, ela é maravilhosa, não sei o quê. E, no fundo, pode ser que isso esteja acontecendo por um viés de grupo, que acaba excluindo uma pessoa que às vezes é diferente do que aquele ambiente, que é diferente do que a maioria daquelas pessoas, ou que tem uma história única, uma particularidade, uma especificidade.
Então, assim, isso é uma discussão bastante crescente dentro dos programas, dos processos de recrutamento e seleção, que é como a gente faz para minimizar, né, os vieses de grupo, eliminar isso dos processos. Então, como é que você cria instâncias onde isso não venha com tanta força, já que isso é uma coisa humana, isso acontece, isso está presente. Então, em vez de você querer dizer, eu não tenho vieses, eu estou acima disso, você incorpora isso como algo, um dado concreto de realidade, isso existe, e cria processos e políticas e protocolos para que isso seja minimizado, para que pessoas que façam parte de determinados grupos não sejam desprivilegiadas por conta disso, que é uma coisa comum de acontecer. Olha, viés de grupo, muito interessante. Estou aqui, assim, olhando para você, explicando sobre essa questão, porque tem tudo a ver realmente. Muitas vezes esse inconsciente, que pode ser coletivo ou específico, quando a gente fala do grupo de recursos humanos, como você cita no exemplo, realmente é determinante, né? Afinal, a porta de entrada para qualquer empresa é essa peneira que acontece, essa entrevista que às vezes é tão temida para a pessoa que vai ali, né, olhar olho no olho do entrevistador, falar a respeito das suas soft e hard skills, que é outra questão também, que eu acho que é legal a gente falar, a respeito dessas qualificações. Como é que fica o processo de qualificação até falarmos da ponta da liderança inclusiva? Há alguma ponte que a gente pode fazer ou não necessariamente? Você diz qualificação em relação ao letramento de inclusão e diversidade? Sim. Olha, você tem 1000 formas de fazer isso, existem muitas consultorias, muitas pessoas competentes pelo país trabalhando só com esses treinamentos corporativos, só com esse letramento. Existe também algo que é individual e que as pessoas, não importa onde ela está na hierarquia, na estrutura, podem fazer. Uma coisa, por exemplo, é diversificar suas referências. Quando a gente começa a olhar, a gente vê que a gente escuta, ouve, assiste, lê coisas, às vezes, que são todas muito parecidas, fazem parte do mesmo grupo. Às vezes você pergunta para alguém assim, qual foi as 5 últimas coisas que você assistiu, as suas séries favoritas, os filmes, e aí olha, às vezes, por exemplo, não tem uma mulher que é a criadora, que é a protagonista, que é a autora, por exemplo, vem só de homens mais velhos, brancos do mesmo país. Você olha todas as referências e você fala, nossa, mas não tem nenhuma mulher autora, por exemplo, que você leia, que você se referencie, uma pessoa negra e uma mulher negra. Então, quanto mais a gente vai prestando atenção nas nossas referências, no que a gente lê, no que a gente ouve, no que a gente escuta, com quem a gente se relaciona, os amigos que a gente faz, aonde a gente vai, e quanto mais a gente amplia, a gente consegue abrir o leque e aumentar uma soft skill, que é a inteligência cultural. Inteligência cultural tem sido apontada como uma das grandes tendências aí de habilidades necessárias aos líderes do presente e do futuro, que é você ter a capacidade de entender diversas culturas, navegar por elas, ter essa curiosidade e esse olhar de poder dialogar com coisas que são diferentes. O que você imagina para um líder, por exemplo, de uma empresa global, o tanto que isso é fundamental, que você lida com pessoas de vários países, nacionalidades, religiões, hábitos, formas de ver o mundo, o que é bom para um é ruim para o outro. Então, você ter inteligência cultural é fundamental para, por exemplo, gerenciar uma equipe que está alocada pelo mundo todo, né? E quanto mais em países diversos entre si, mais essa inteligência vai ser necessária. Claro. Então, assim, esse é o tipo de habilidade que você vai treinando, às vezes, não só com um treinamento dentro da tua empresa, você não precisa esperar que a sua empresa te promova esse treinamento, isso é uma coisa que a gente pode fazer pela gente mesmo, ampliando o nosso olhar, sabe? Lendo e atrás. Não, super importante, porque quando a gente fala também de composição de perfil de candidato, por exemplo, né? A gente não tem só a questão mulher, que carrega as diferenças de gênero, equidade salarial, a busca disso, a maternidade, o etarismo. Aí a gente pensa, uma mulher LGBT, lésbica, que é mãe, que tem seus desafios também com relação a essa igualdade salarial. Imagina você olhar
com um olhar humanizado para essa pessoa, para esse colaborador, essa colaboradora. Imagina um gay que é negro também, que carrega, né, essa somatização de problemas sociais que refletem muitas vezes no preconceito. Então, é muito delicado a gente falar, afinal, a gente fala de ser humano que passa por essas dores e que podem ter, né, essa questão complementar cada uma e com seus desafios que são individuais, mas que acabam fazendo parte desse combo, assim, não é? Então, é muito delicado a gente ver. A saúde mental, acho que também é algo que pode estar nessa agenda transversal, a liderança inclusiva. E eu gostaria também de ouvir de você, como é que a gente olha, né, para esses casos que podem ter mais de um componente que é alvo aí de preconceito? Esse olhar da interseccionalidade, que é quando você vai juntando, né, ele é fundamental, assim, porque primeiro é isso, né, as pessoas no fim do dia são indivíduos muito singulares, cada um é cada um, os grupos não são homogêneos, óbvio, quando a gente fala em estatística, em política, a gente separa as mulheres, as pessoas negras, mas no fundo, cada grupo é muito heterogêneo, né, e as particularidades, quanto mais a gente tiver esse olhar de interseccionalidade, mais a gente consegue criar políticas efetivas, porque quando você começa a colocar as várias interseccionalidades de vulnerabilidade e criar coisas que funcionem para quem está pior na escala de vulnerabilidade, mais vai funcionar para todo mundo. Então, esse que é o grande lance. Uma cultura inclusiva, ela é acolhedora para todo mundo. Não é que daí as pessoas que estão hoje, elas vão começar a se sentir mal, porque a ideia não é essa, a questão é, quanto mais você cria um ambiente que é melhor para quem está estatisticamente mal posicionado, mais todo mundo vai se beneficiar, porque aquele ambiente pensou daí em todo mundo. Então, e as condições vão mudando ao longo do tempo, né? Você citou a maternidade, por exemplo, é isso, a pessoa estava numa condição até aqui, de repente ela volta, ela tem outra aqui, então as questões vão mudando, as pessoas vão mudando, as estruturas também. Então, ter esse olhar, ele é urgente e super importante, e é importante a gente pensar nas várias camadas e, de fato, criar espaço para que todo mundo possa participar, porque essa é a composição da sociedade, é o que faz sentido, né? Sim, a saúde mental também, que eu incluí nessa conversa agora, que a pandemia eu acho que trouxe assim, um boom nessa questão de tipo, o que é que eu estou fazendo da minha vida, será que eu estou feliz, não estou, o propósito também ligado à permanência ou não na organização, telemedicina, enfim, e as empresas também com esse olhar, né, esse cuidado, tipo, opa, vamos por aqui, o que é que está acontecendo? Depressão, burnout, pânico, ansiedade, muita coisa também que impacta. E o clima organizacional, a cultura, ela impacta profundamente na saúde mental das pessoas, o que acaba, na prática, significando a retenção ou não de um talento. Porque, obviamente, se você está numa estrutura que você não se sente bem e que você adoece, você não quer ficar ali. Aí você muda de carreira, você não gosta mais, você não produz direito. Então, tem uma perda de produtividade, seja porque os talentos vão embora, seja porque eles não produzem o que poderiam produzir, que por isso que é isso, assim, ela é central da mesa de negócios, não é altruísmo de falar, não, a gente tem que fazer isso porque somos todos irmãos e tem também isso, óbvio, mas tem uma camada que é assim, as estruturas elas não vão conseguir se manter relevantes se elas não olharem para isso, porque você tem uma perda de produtividade de talento enorme. Ambientes que adoecem pessoas, opressões no dia a dia, sabe? Piadinhas que não fazem mais sentido e que ainda se perpetuam, culturas que fazem as pessoas se sentirem desvalorizadas e desrespeitadas, elas são absolutamente expelidoras de talentos. Sim. E se a gente olha para o mundo e pensa que a gente está num momento muito chave de transformação, onde as tecnologias estão mudando em velocidade exponencial, tudo mudando do dia para a noite, a gente não consegue nem acompanhar e não tem mais respostas. Virou um mundo de perguntas, a gente só consegue ter uma certeza que a transformação é inerente, está tudo em constante mudança. Você precisa de novas perguntas, novos talentos, pessoas diferentes, trazendo outros olhares para testar outras coisas, para conseguir ser bem-sucedido na sua estratégia corporativa, do produto, do serviço, de para onde você vai se deslocar. Então, numa situação como essa, você não pode mais se dar ao luxo de abrir mão dos talentos e das pessoas e querer ditar que aquela cultura vai ser só desse jeito aqui, só esse tipo de pessoa vai caber. E deixar todo mundo de fora. Porque você não sabe se a solução da sua indústria, do seu negócio, está justamente naquele perfil que você expeliu e oprimiu, e aí você acabou com o seu negócio, acabou com uma indústria, e aí todo mundo perde. Então, na verdade, a gente precisa
para conseguir acompanhar a velocidade das mudanças e criar coisas que realmente sejam relevantes e que a gente consiga permanecer, né? Como negócio, como estrutura, como mundo mesmo, né? Porque a gente vive aí catástrofes climáticas, várias questões que exigem respostas e exigem muita agilidade. Então, a gente precisa ser acolhedor com os perfis mais variados e as pessoas têm que ter a possibilidade de experimentar nas suas vidas o que elas acham que elas precisam ser. Então, tem que ter esse espaço para que cada um seja quem se quer ser e que isso caiba dentro das estruturas. A liberdade de ser quem é, não é? E com essa questão liberdade literalmente vivida, sentida e permitida mais do que nunca. A gente está nos minutos finais do programa. Claro, vou pedir antes suas considerações, quem sabe dica, enfim, fica à vontade para passar sua mensagem para quem nos assiste. Bom, a gente, para fazer aqui um pequeno jabá do e-book que a gente lançou essa semana do OLAB, que é um e-book gratuito que está disponível, diversidadeinclusão.olab.org.br. É um material que, enfim, partiu de uma pesquisa de trabalhos que a gente tem feito junto a empresas e uma série aí de estudos dos últimos anos. É gratuito, dá para ali, tem uma série de exercícios, técnicas práticas e dali também se encontram outros conteúdos de outras instituições para que se possa começar a trilhar esse caminho que a gente sabe que para muita gente ainda é novidade ou tem-se o discurso, mas não sabe por onde começar. E o caminho ele pode ser muito pragmático mesmo, sabe? Do tipo, não, então eu vou começar aqui, ó, ler 5 coisas diferentes essa semana, vou ampliar minha rede, vou mudar meu processo seletivo dessa forma, vou criar aqui uma política que seja desse jeito, criar um comitê dentro da empresa. Então tem coisas muito aplicadas. E é isso. Gabriela Agostini, muito obrigada por suas contribuições aqui. Foi ótimo tê-la, ouvir suas reflexões e ótimo trabalho sempre. Boa dica de leitura, afinal, conhecimento nunca é demais. Bom trabalho. Obrigada a você pelo espaço, por tudo e parabéns pelo programa. Obrigada a você. Olha, para você que nos acompanha também, muito obrigada por sua companhia e audiência. Lembro que pelo YouTube Band Jornalismo, nosso programa está disponível e na sua plataforma de áudio utilizado, o nosso podcast Aqui Tem Vaga. Até o próximo programa.